Que bom que você está aqui. Está acontecendo uma chuva de palavras aqui em mim. Muitas palavras, muitas palavras. As palavras estão vindo de toda parte. Eu não sei mais o que fazer com elas. Peguei algumas palavras aqui. Algumas palavras. E essas palavras estão em livros. O que a gente faz? Vem ver. Epa, estou salvo! Viram o que aconteceu comigo? Uma chuva de palavras, palavras soltas que vieram em cima de mim e foram me inundando. Eu agarrei algumas e elas foram organizadas em textos, em livros, em diversos textos, de forma que a gente consiga entender. O que a gente faz quando as palavras estão soltas? A gente organiza em classe de palavras. E essas classes de palavras, na língua portuguesa, elas têm a função dentro do texto. Cada palavra não está ali por acaso. Vamos ver um pedacinho do livro O Pequeno Príncipe, para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Que frase, que livro! Essa é uma história extraordinária, O Pequeno Príncipe. E nesta frase verdadeira, você consegue perceber que realmente existem pessoas já crescidas, adultas, que se esquecem ou não se lembram do seu tempo de criança. Mas você se lembra e você está guardando aí nas suas memórias bastante conhecimento. Hoje nós estamos conversando sobre classe de palavras. E agora vamos supor que você tenha uma visão além do alcance e nesta visão você consegue observar nesta frase do livro O Pequeno Príncipe ali presente o advérbio, o artigo, o substantivo, o numeral, o pronome, a conjunção, a preposição, o verbo e o adjetivo. Talvez você já lide com muitas dessas palavras e agora nós estamos classificando, dando uma função a elas no texto. É bem verdade que quando a gente fala em classe de palavras, a gente quer exatamente dizer isso. Classificar as palavras e perceber a sua função dentro de um texto. Porque ao contrário do que aconteceu comigo, uma chuva de palavras, as palavras elas não vêm soltas, elas não ficam soltas. Elas estão inseridas num texto e ela tem uma função porque está ali. Na língua portuguesa, nós trabalhamos com 10 classes de palavras. E você vai perceber que é muito simples identificá-las. Você já lida com muitas delas. E ao dominar uma a uma, você vai perceber como vai ser mais fácil escrever. E elas aí? Substantivo, artigo, pronome, verbo, adjetivo, numeral, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. E eu organizei essa lista de 10 palavras de maneira que existem 6 de um lado e 4 do outro. Quer saber por quê? Porque primeiro a gente vai trabalhar a classe de palavras variáveis, que são aquelas que a gente consegue ver uma variação no gênero masculino e feminino, no singular, no plural. Então, a gente consegue acompanhar e precisa acompanhar no texto essa mudança, essa variação. O substantivo, o artigo, o pronome, o verbo, o adjetivo e o numeral são essas classes de palavras variáveis que você precisa estar um acompanhando o outro, de maneira que se uma está no singular, a outra também vai entrar no singular. Se uma está no gênero masculino, a outra precisa acompanhar o gênero masculino.
Então, essas são variáveis. São 6, como você está observando. O substantivo, você já ouviu falar, é a palavra que dá nome aos seres. Tudo tem um nome. Tudo que a gente identifica, a gente chama de algum modo, e esse nome é o substantivo. Copo, sol, Aline, a minha filha, Vitória, todos usamos máscaras. A palavra máscara é um substantivo. A gente tem o artigo que você também já conhece, que é aquela palavra que acompanha o substantivo, determinando de modo preciso ou indefinido ou vago, indicando-lhe o gênero e o número. Então, como o substantivo está no masculino, o artigo também precisa estar no masculino. E os artigos, eles são definidos ou indefinidos, você vai ver isso mais lá para frente. O, a, uma. Reparem que às vezes ele está no masculino, às vezes ele está no singular, às vezes ele está de maneira definida, às vezes indefinido. A bicicleta está limpa. O a é o artigo que está no feminino, porque bicicleta está no feminino. Está no singular, porque bicicleta está no singular. Nós temos ainda o pronome, que você também já conhece, que é aquela palavra que a gente usa para não ficar muito repetitivo, dizendo sempre a mesma coisa. A gente substitui o substantivo pelo o nome das coisas pelo pronome. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Ele, eu, tu, vós e outros que você vai ter contato. Olha o exemplo aí. Ela veio logo. Neste caso aqui, ela está substituindo provavelmente alguém que eu já falei antes ou que eu vou falar daqui a pouco. Então, ela é o pronome, certo? Acompanhando aí, nós temos o verbo, que você também já conhece, que é uma palavra que indica ação, estado, processo ou fenômeno da natureza. Até engasguei, hein? Mas o verbo você conhece porque toda oração precisa ter um verbo indicando ali uma ação. E às vezes ele vem no ato acontecendo, no ato que já aconteceu, no ato que vai acontecer, depende do tempo que ele se apresenta. E ele sempre vai estar presente no nosso texto, na oração, porque a oração precisa ter um verbo indicando a sua ação. Correr, saiu, veio, chovia. Olha o exemplo. O pessoal da casa limpa, o pessoal de casa limpa tudo. Limpa é o verbo que está indicando a ação. Nós temos ainda o adjetivo, que é uma característica que a gente atribui, pode ser positiva ou negativa, ao substantivo. Esperto, feio, alto, veloz. Por exemplo, a sala verde está lotada. Eu estou dizendo não qualquer sala, mas a sala verde. Foi uma característica que eu dei ao substantivo que é a sala para identificar melhor, para dizer algo mais sobre aquela sala, identificando, dando uma característica para ela. E a gente também vai ver que existem inúmeros adjetivos que a gente pode atribuir aos substantivos, sejam eles bons, positivos ou negativos, certo? E a gente ainda tem finalizando essa classe de palavras variáveis, o numeral, que é a palavra que indica a quantidade de seres ou uma posição em uma série. Ele pode também vir de maneira multiplicativa ou fracionária. Você vai ver muito o numeral presente nos nossos textos. 2, primeiro, dobro, 1/3. Veja esse exemplo. Perdeu 2/5 dos pontos. E ao contrário da matemática, que a gente usa aqueles números, aqueles algarismos, né? Aqui, quando a gente vai escrever e a gente precisa
também escrever por extenso, o numeral a gente vai escrever assim, nessa classe de palavras fácil da gente identificar, não é verdade? A gente tem ainda os invariáveis, que são a classe de palavras invariáveis, que são 4. Advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Falando sobre cada uma, que você também já teve contato, o advérbio é a palavra que modifica o verbo, um adjetivo ou outros advérbio, acrescentando alguma circunstância. Repare que o advérbio ele vai trabalhar em cima do verbo. Se o adjetivo dá uma característica ao substantivo, o advérbio dá uma circunstância ao verbo, que foi a ação executada. E aí nós temos inúmeros advérbios, você também vai identificar fácil no seu texto. Aqui, certamente, talvez, muito. Olha o exemplo que eu coloquei aí. A corda foi longamente estendida. Quase sempre as palavras que terminam mente, rapidamente, longamente, certamente, é um advérbio. Então você já vai se acostumando. Embora eu digo sempre, as palavras não estão fixas dentro de uma classe. Depende do contexto, de onde ela está no texto. Ainda temos a preposição, que é a palavra que liga dois elementos em uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Até, com, em, de e outras tantas preposições também que você vai ter contato com a lista de palavras que identifica, que liga dois elementos em uma frase. Foi ele contra ela. Repare que ele e ela têm uma preposição ligando os dois, que é a palavra contra, então essa palavra é preposição. Quando a gente fala assim, café com leite, eu estou ligando o café com o leite. O com é uma preposição. Você certamente vai identificar bem fácil essa preposição. Outra classe de palavras invariável, hein, gente? Interjeição. Interjeição é a palavra que apresenta um recurso da linguagem afetiva. Lembra que eu disse que tudo que a gente fala, a gente consegue escrever? Até aqueles sons que a gente expressa. Ah, oh, ai, psiu, puxa. Tá vendo? Até esses sons a gente consegue escrever. E quando a gente escreve e ele aparece no texto, ele faz parte dessa classe de palavras chamada interjeição. Quase sempre ele vai vir acompanhado de um ponto de exclamação, porque tem essa tônica, né? Essa linguagem afetiva de expressar sentimentos, sensações, estado de espírito. Olha o exemplo aí. Eita, turma boa! Tá vendo? Interjeição. E fechando essa classe de palavras invariáveis, nós temos a conjunção, que também é muito fácil identificar, porque é a palavra que liga orações ou termos de uma oração. Se a preposição liga palavras, a conjunção liga orações. Você tem ideias assim de uma frase, outra frase, a palavra que liga as duas é a conjunção. Trabalho demais. Você entendeu? Continuo pobre. Você também entendeu. Mas se eu colocar uma conjunção ali no meio, ó, trabalho demais, entretanto, continuo pobre. É uma frase só, com duas orações ligadas pela conjunção. Legal, né? Então, nessa aula, que foi bastante corrida, nós vimos, e é o que é o mais importante que eu preciso que você entenda, que existe uma classificação das palavras e elas não estão soltas no texto, porque ela precisa acompanhar a sua função no texto.
Há 6 classes de palavras variáveis e 4 classes de palavras invariáveis. Nós vamos ver uma a uma, mas interessante que você esteja aí familiarizado com cada uma delas. Até breve!